enquanto essa mensagem do cliente não chegar, eu vou ficar aqui preso, parado, esperando pela mensagem. Então, se ela chegar, embaixo eu vou imprimir na tela e embaixo eu vou enviar outra mensagem para lá. Servidor, envie sua mensagem. Se essa mensagem aqui não chegar, eu nunca vou enviar essa mensagem. Porque ele nunca vai liberar a linha de, a linha de execução. Aqui nesse caso, por exemplo, se a gente quisesse, caberia utilizar uma thread, né? Porque a gente poderia criar uma linha de conexão separada só para receber essa mensagem aqui que trava a minha linha de execução. Mas nesse caso aqui a gente ainda não vai utilizar. Então, depois de enviar aqui uma segunda mensagem do servidor, eu de novo vou esperar uma mensagem do cliente aqui no mesmo molde da anterior. Então, depois disso, aqui embaixo eu tenho o fechamento das conexões, né? Eu vou fechar o out primeiro, fechar o in. Eles dois fecham primeiro, porque se você fechar o socket, vai dar um erro aqui nesses dois, porque eles precisam do socket aberto. Então, fecha primeiro o out, fecha depois o in, depois sim o socket e o server socket por fim. Vamos ver agora o código do outro lado, né? de um possível cliente para esse server socket. Então, aqui eu crio uma outra classe chamada cliente, também com o método main. E aí, eu criei direto um socket. Percebam que lá no outro eu crio um server socket para quando eu aceitar a conexão, ele me dá o socket. Aqui não. Aqui eu crio um socket direto. Passei o IP de onde está o server socket e disse qual a porta que ele está esperando a conexão. Então, automaticamente, ao fazer isso daqui, eu já estou tentando fazer uma conexão. E se essa conexão conseguir ser estabelecida, essa instância de socket vai ser criada sem problemas e vai ser colocada aqui. Se existir algum problema na comunicação, na conexão, na solicitação de conexão, ele não vai criar esse socket. Ele vai dar um erro, vai estourar uma exceção e o programa não vai ser, essa parte aqui não vai ser executada. Então, é um pré-requisito a conexão conseguir ser feita para que o socket seja criado. Da mesma forma que aqui, o socket só é criado, só é colocado, se o server socket aceita a conexão. Então, só depois de aceitar é que ele cria o socket. A mesma coisa é aqui. Então, daqui para baixo, como eu já falei, ó, vai ser basicamente a mesma coisa. Eu vou criar um out e vou criar um in aqui para poder utilizar como a minha ponte de comunicação. Percebam o seguinte, aqui nesse código eu inverti o processo. Eu não enviei uma mensagem primeiro, igual eu fiz lá no server socket. Por que eu não fiz isso? Por que eu fiz isso? Porque aqui ele envia uma mensagem e aguarda a chegada da mensagem do servidor, do cliente no caso. Se eu deixasse a mesma ordem, percebam, eu enviaria uma mensagem aqui para o meu servidor e na hora de ficar aguardando, ele entraria meio que um loop, né? Porque um ia ficar aguardando o outro. Aqui eu tenho um in.readline que está aguardando uma mensagem chegar do servidor. Então, como ele envia primeiro e espera depois, então essa mensagem aqui vai chegar no cliente, vai ser impressa na tela e depois eu vou enviar uma mensagem aqui para o servidor e vai liberar a outra linha dele aqui, que é esse in.readline. Então eu meio que coloquei aí encadeado para que os códigos não travassem um com os outros, né? Um readline não ficasse esperando mensagens que não iriam chegar, porque aí iria travar o meu programa e não iria executar mais. Então, ele recebe, espera receber uma mensagem, confirma que ele é o cliente, depois envia sua máquina de Edson. Por fim, eu fecho aqui as conexões, out, in e socket. Como eu não tenho server socket, eu não preciso fechar. Então, esses dois códigos exemplos, eu peço que vocês tentem reproduzir, tentem rodá-los. Lembrando que, primeiro, a gente vai executar este server aqui, a gente vai executar o server socket, porque é ele que fica esperando a conexão. Se eu executar o cliente primeiro, vai dar erro, porque não vai ter um server socket aqui nessa porta esperando a conexão no caso, e eu não vou conseguir startar o server depois. Então, primeiro eu starto o server, ele vai ficar lá esperando a conexão, depois eu starto o cliente. Façam esse teste, rodem isso, botem para rodar na sua máquina.
essa é a primeira atividade ainda, uma atividade mais simples. O trabalho, depois vocês vão ler lá no enunciado do AVA, a tarefa 1, a primeira tarefa valendo nota, vai consistir em vocês criarem um mecanismo de comunicação, né, um mecanismo de troca de mensagens, um mecanismo de mensagem instantânea, para que seja feito através de um socket e threads. Por que é que eu preciso de threads nesse caso? Lembrem, ó, se eu ficar esperando aqui uma mensagem chegar, eu travo a minha linha de execução. Então eu não consigo, por exemplo, mandar 3 mensagens em sequência. Porque nesse contexto aqui, eu mando uma mensagem e espero chegar. Mando e espero chegar. Então, se eu mandar 3 seguidas, eu não vai chegar 3 seguidas lá, só vai chegar uma e ele vai mandar de volta e vai esperar que você receba lá do outro lado, senão ele não libera a linha de comunicação aqui. Então, por esse motivo, qual é a ideia aqui? É a gente criar, utilizar as threads para separar isso daqui. Ó. Eu vou separar esse in, colocar ele dentro de uma thread para ser executado lá, com um loop infinito, ou seja, ele sempre vai ficar esperando receber mensagens e imprimindo na tela. Espera chegar e imprimir na tela o tempo inteiro. Pode botar um while true. O tempo todo ele vai ficar nisso. E o out, a mesma coisa. Eu vou colocar também no while true em outra thread e vou ficar o tempo todo digitando no teclado e enviando. Então, depois eu vou postar lá no Ava um código que auxilia vocês a pegarem do teclado. Um código lá que vai ajudar nisso. Você vai digitar no teclado, dá Enter, e ele vai pegar esse texto que você digitou e botar numa variável. E aí vocês podem colocar essa variável aqui no out.println e vai enviar para o outro lado. Então, esse código vocês vão botar dentro de um while e ele vai ficar sempre enviando para o outro lado. Você vai digitar aqui, ele vai enviar para o lado de lá. E, ao mesmo tempo, você vai ter uma outra thread, uma outra linha de execução que o tempo inteiro vai ficar recebendo mensagem, imprimindo na tela, recebendo mensagem, imprimindo na tela, que é essa primeira aqui. Lembra? Então, repetindo aí, né? Vocês vão ter que pegar a variável in, esse comando aqui, system.out.println in.readline, botar dentro de um while true que se repita infinitamente e colocar dentro de uma thread. Lembrando, vocês não vão poder fechar as conexões, porque ele vai ficar lá o tempo todo. Então, se fechar, ele vai matar a comunicação. E o out é a mesma coisa. Vocês vão usar esse código que eu vou passar depois para digitar do teclado, botar dentro de um while true, colocar dentro de uma thread e aí eu vou conseguir digitar e enviar quantas mensagens eu quiser. Vocês vão fazer isso dos dois lados. E aí a gente vai ter um mecanismo de comunicação. A gente vai startar um lado, o servidor, depois o cliente, e aí a gente vai conseguir trocar mensagens. Depois eu vou passar o enunciado e lá vai ter mais detalhes, aí eu posso botar até o código para pegar do teclado lá mesmo no enunciado, e aí vocês já começam a fazer. Mas antes, peguem esse código, rodem na máquina de vocês, façam mudanças, mexam, vejam como é que funciona, sintam a codificação na implementação, né? Percebam aí as diferenças, as nuances, e depois partam para a tarefa 1, que provavelmente eu vou estar colocando lá ainda essa semana, no máximo até domingo. Então, por essa videoaula é só. Bons estudos para vocês, espero que dê para aproveitar aí. E até a próxima videoaula, né? Um abraço.